Muito bem, seja muito bem-vindo. Agora nós vamos falar sobre as etapas do processo de investimentos. É um tópico bem curto, mas não se enganem em achar que é um tópico menos importante. Não é. Eu vou trazer aqui três principais ideias para vocês relacionadas a essas etapas. A primeira é o planejamento, é o que vocês estão vendo aí na tela. Então, ela está relacionada com a definição dos objetivos de investimentos. Então, mais uma vez, eu volto a falar sobre a importância da gente definir os objetivos de investimentos, tá certo? E aqui, nessa etapa de planejamento, a gente também define quais são as classes de ativos em que eu pretendo investir. Essa classe de ativo, ela está relacionada com o que a gente já olhou lá anteriormente, que era se é um título de renda fixa ou um título de renda, são títulos de renda variável, tá? Eu falei lá atrás em outros, né? Mas basicamente só gostaria que vocês pensassem nesses dois, porque eles são os principais para a gente que está nessa ideia de princípios de investimentos, tá bom? A classe de ativo, ela define muito, ela pode ser muito importante nessa fase de planejamento, porque ela vai trazer características que vão fazer você pensar sobre as chances de você atingir esse objetivo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você pretende fazer uma viagem de lazer. E aí, esse é o seu objetivo. Então, para isso, você agora vai definir os seus investimentos. E aí, nessa escolha de investimento, você vai e coloca ali todo o seu recurso, quase todo ele, investido em ações. Quais são as chances de você alcançar esse objetivo? São muito pequenas, né? Porque a gente já viu, as ações, eles são um tipo de instrumento financeiro, né? Que eles sofrem bastante oscilação no mercado. Então, pode ser que ao final do período onde você pretende fazer a viagem de lazer, você não tenha o recurso necessário. Então, é importante nessa fase de planejamento a gente saber qual o objetivo e que tipo de instrumento faz mais sentido para a gente alcançar esse objetivo. Depois, a gente entra no modo de execução. A próxima etapa é colocar em prática, né? Então, eu preciso colocar em execução o planejamento que eu defini lá atrás na etapa anterior. Nesse ponto, o que também você precisa pensar? Sobre esses custos, né, que são os custos de corretagem, emolumento e custódia. Todo tipo de investimento, ele tem um custo por trás. Quando você define um objetivo, você precisa também levar em consideração esses custos. Por quê? Porque eles podem afetar o resultado final ou, a depender da forma como você estiver gerindo, se você estiver fazendo muitos resgates sucessivos e novas aplicações, né, pensando que você pode estar ganhando com isso, às vezes você pode perder se esses custos vierem a ser elevados, tá bom? Então, a gente precisa também pensar nisso. Então, a gente considerou o planejamento, colocamos em execução, mas a execução envolve custos e a gente não pode deixar de pensar sobre esses custos, tá certo? E aí depois, a última ideia das três é a realimentação. O que é a realimentação? Você definiu lá atrás o seu planejamento. Então, nessa etapa, o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer o que a gente chama de rebalanceamento, né? Que ele envolve o quê? O monitoramento e a avaliação dos resultados e performance dos investimentos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: planejei, coloquei para executar. Plano está dando certo? Ou seja, se eu continuar nessa trajetória, eu vou atingir o meu objetivo que eu defini? Se não, eu preciso redefinir esse objetivo. Se sim, eu mantenho o plano, né, que foi colocado lá no planejamento, tá certo? Então, ele precisa estar alinhado com o planejamento. Ele deve, aqui é legal, eu falo assim, deve ser utilizado para reajustar o percentual de ativos da carteira de acordo com os objetivos. Qual que é a ideia disso aqui? Vamos imaginar que você definiu um objetivo e lá atrás no planejamento você considerou que você vai deixar para atingir esse objetivo 80% em renda fixa e 20% em renda variável, do seu recurso que você estiver aplicando. Só que, com o tempo, o que acontece? Os investimentos por si só, eles vão sofrendo ali a influência, né, das oscilações de mercado ou também da própria rentabilidade, né, no caso de renda fixa, né, do ativo ao longo do tempo. Quando o investimento que você colocou inicialmente, né, separando 80%, 20%,
e ao longo do tempo ele vem sofrendo essa influência da rentabilidade, que é na verdade o que a gente espera que aconteça, pode ser que lá na frente, depois de alguns meses, esse percentual possa estar modificado. Então, de repente, o rendimento em renda fixa está rendendo mais forte do que o rendimento em renda variável, e lá na frente você identifique que, nesse determinado momento, agora você, olhando para os seus investimentos, você tem 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Então, qual foi o seu planejamento? Manter 80-20. Então, você precisa o quê? Nesse caso, resgatar um percentual correspondente a esses 10%, tá certo? Em volume financeiro, e aplicar aonde? Em renda variável, para você voltar lá na proporção, né, de 80-20. Então, como eu falei, esse é um tópico rápido, tá certo? Mas que traz aí também considerações importantes que você deve levar na hora de se planejar e colocar o seu planejamento de investimento na prática, né? Ou seja, em execução. Então a gente fica por aqui. Essa, como eu falei, é um tópico rápido, mas é um tópico importante, né, que envolve planejamento, execução e realimentação. Um grande abraço.